Olá pessoal, dando prosseguimento à disciplina Direito de Família, o assunto de hoje é parentesco e filiação. O parentesco ele não abrange só as relações, os vínculos que existem entre umas pessoas e outras por conta da descendência. Por exemplo, pais biológicos e seus filhos de sangue, avós, netos, bisnetos, bisavós, etc. Né? O vínculo de parentesco, ou a relação de parentesco, também abrange ligações por um tronco comum, um tronco ancestral comum, como os tios, sobrinhos, os primos, os irmãos, etc. Esse parentesco por ascendência ou decorrente de um tronco comum, né, de um ascendente comum, ele é chamado de consanguíneo. Também se fala em parentesco civil, né? O parentesco civil, por exemplo, aquele vínculo que existe entre o adotando e o adotado. Ao falarmos de filiação hoje, vamos perceber que essa diferença não pode se caracterizar uma designação discriminatória, né? São todos os filhos, adotados ou não, têm exatamente os mesmos direitos. E nós comentaremos daqui a pouco isso. Também fala-se em parentesco por afinidade, né? E esse parentesco por afinidade é aquela relação que existe entre determinada pessoa e os parentes de seu cônjuge ou companheiro. Então, a partir do momento que você se casa, por exemplo, os parentes do seu cônjuge passam a ser também seus parentes. É importante tratar a relação de parentesco, porque a caracterização do parentesco tem várias outras implicações, dever de alimentos, impedimentos matrimoniais, né, etc. Enfim, até quanto à prestação de depoimento em juízo e por aí vai, certo? Diz o Código Civil, no artigo 1591, são parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. Então, observem o seguinte, o parentesco em linha reta, ele vincula pessoas que descendam umas das outras, né? E, atenção, esse parentesco em linha reta não tem limitações, certo? Não há limitação alguma de graus, né? Então, a linha reta, ela pode ser, veja que a relação, diz o artigo, né, relação de ascendentes e descendentes. Então, a linha reta pode ser linha reta ascendente ou linha reta descendente. A linha reta ascendente é composta por aquelas pessoas das quais você se originou, né? Então, seus pais, seus avós, seus bisavós, seus trisavós, etc, etc. Não há limite para essa linha reta ascendente, assim como não há limite para a linha reta descendente, né? Que são as pessoas que se originaram de você, digamos assim, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus trisnetos e assim por diante, certo? Diz o 1592 do Código Civil, são parentes em linha colateral ou transversal até o 4º grau as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Então, prestem atenção que agora o parentesco é na linha colateral, também chamada de linha transversal. E nesta linha colateral há uma limitação. A limitação é 4º grau. Até este ponto, até o 4º grau, é considerado pela legislação civil brasileira parente. A partir dela, não é mais parente, né? Até concordo com essa limitação, porque a partir desse 4º grau, em tese, pelo menos, as relações familiares já são muito raras ou, pelo menos, digamos, mais frias, com menos afeto. É claro que nem sempre é assim, mas na maioria dos casos acaba sendo. Então, olha só, o parentesco na linha colateral
Nessa linha colateral ou transversal, as pessoas, os parentes, não descendem uns dos outros. Eles apenas possuem um mesmo tronco, eles provêm de um mesmo tronco, são provenientes de um tronco comum, né? Então, o seu tio, por exemplo, ele provém de um mesmo tronco, do mesmo tronco seu. Olha, o pai do seu tio é o seu avô. Então, o seu avô, ele é ascendente do seu tio e ascendente seu também, né? Pronto, está diante de um ascendente comum. Mas você não é descendente do seu tio, né? Então, se você não é descendente do seu tio, você está na linha colateral. E aí tem uma limitação, que é até o 4º grau, certo? Seguindo, o Código Civil ensina como contar os graus, né? E a contagem de graus se faz da seguinte maneira. Vejam o que diz o artigo 1594. Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de gerações e na colateral também pelo número delas, subindo de um dos parentes até ao ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente. A contagem de graus é bastante simples, não é difícil de se fazer, né? No parentesco em linha reta, você se identifica, por exemplo, na sua árvore genealógica lá, né? E a partir de você, vai até o parente que você quer e conta os graus a cada geração. Então, por exemplo, linha reta ascendente. O seu avô é parente seu, consanguíneo. Linha reta ascendente, 2º grau, porque sai de você, vai até o seu pai, 1 grau, chega ao seu avô, 2º grau, né? E assim por diante, tanto na linha reta ascendente quanto na descendente é a mesma coisa, né? Para a contagem de graus na linha colateral, aí também é feita pelo número de gerações, só que você tem que subir até o parente ou até o ascendente que é comum e depois descer até o outro parente. Por exemplo, o seu tio. Vamos calcular o parentesco com o seu tio, o grau de parentesco. Sai de você, qual que é o ascendente comum? Seu avô. Então vamos até o avô. Pai, 1º grau, avô, 2º grau, desce até o tio, que é filho do seu avô, 3º grau, pronto, você está diante de um parente colateral ou transversal de 3º grau, que é o seu tio. Vou mostrar um desenho que eu fiz aqui, que eu tentei fazer, para tentar ficar mais evidente essa contagem de graus. Mas antes disso, vejam o que diz o artigo 1595. Ele estabelece o seguinte: cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Então, aí no 1595 é que se estabelece o vínculo, o parentesco por afinidade. E o parentesco por afinidade, ele surge quando você se casa com alguém ou passa a viver em união estável com alguém. Os parentes do seu cônjuge ou do seu companheiro passam a ser seus parentes afins, parentes por afinidade. Você cria um vínculo com eles que o Código chama de vínculo de afinidade. Diz o parágrafo 1º, o parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Então, há uma limitação nesse parentesco por afinidade, né? Não vai até o 4º grau, como vai na linha colateral consanguínea, por exemplo. No parentesco por afinidade, o limite é o seguinte: os ascendentes do seu cônjuge, seu sogro e sua sogra, por exemplo, os descendentes de seu cônjuge ou companheiro. Imagina que o seu cônjuge ou companheiro tenha um filho de outro relacionamento, seu enteado, como é comumente chamado, né? Também é seu parente afim. E os irmãos do seu cônjuge, que são seus cunhados e cunhadas, né? Então, o cônjuge, o parentesco por afinidade, o vínculo da afinidade se limita a essas pessoas. No parágrafo 2º do artigo 1595, está dito que na linha reta,
a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Então, é por isso que dizem por aí que sogra, por exemplo, sogro é para sempre, é eterno, né? Você pode divorciar, dissolver o casamento, né? Ou dissolver a união estável, e ainda assim o teu sogro, tua sogra, o teu enteado ou a tua enteada, né? Os filhos, os descendentes da sua companheira ou do seu cônjuge, os ascendentes do seu cônjuge ou companheiro continuarão sendo seus parentes. Isso significa que continua existindo o impedimento previsto no artigo 1521 do Código Civil, que estabelece que não podem casar os afins em linha reta. Como o parentesco por afinidade continua existindo, como diz esse parágrafo 2º, mesmo após a dissolução do casamento ou da união estável, então esse impedimento permanece, né? Eis o quadro que eu disse a vocês que havia feito. Observem que você está aqui, bem ao centro, né? Vejam aí, bem ao centro. Esse é você. Como contar os graus? Vejam que do lado direito da tela aqui, parentesco consanguíneo. Do lado esquerdo, parentesco por afinidade, tá? Então, a linha reta é justamente esta aqui, né? Toda esta. Há uma relação entre essas pessoas de ascendência e descendência, certo? Então, você, na linha reta ascendente, está aqui, linha reta ascendente, você tem seu pai e sua mãe, seus avós, seus bisavós, etc. Não há limite nesta linha reta ascendente, assim como não há limite na linha reta descendente. Filhos, netos, bisnetos, etc. Tá? Como contam-se os graus nessa linha reta, os graus de parentesco nessa linha reta ascendente ou descendente? Como já dito, a cada geração, 1 grau. Então, você é parente, por exemplo, do seu pai pelo vínculo consanguíneo, né, de 1º grau. Então, olha, você, repito, você está aqui, certo? Para contar o parentesco até o seu grau, o teu seu pai, a cada geração 1 grau. Então, sai de você e vem até o seu pai. 1º grau. Você quer saber o parentesco seu com o seu bisavô? Cada geração 1 grau. 1, 2, 3. Pronto. O mesmo em relação à linha reta descendente. O seu filho é parente seu de 1º grau, 1 geração. O seu neto de 2º grau, 1, 2. E o seu bisneto de 3º grau, 1, 2, 3. Certo? Então, é assim que contam-se os graus na linha reta. E na linha colateral? Também cada geração 1 grau. Só que você tem que subir até o seu ascendente comum, né? Então eu quero descobrir, por exemplo, o parentesco entre o parentesco que eu tenho com o meu irmão, né? Meu irmão está aqui, ó, certo? Que é filho do meu pai, né? Como que eu conto o grau de parentesco com ele? Eu vou até o ascendente comum, lembrando, eu estou aqui, certo? Então, para ir até o ascendente comum, quem é o ascendente comum, meu irmão? É o meu pai, né? Então, 1 grau, 2 graus. Meu irmão é parente meu colateral agora, porque eu não sou descendente dele, não sou o ascendente dele, não estamos numa relação de ascendência e descendência, né? Mas há um parente comum, há um ascendente comum, que é o nosso pai, a nossa mãe, né? Percebam, observem que não há parentesco na linha colateral de 1º grau. O mais próximo aí, que é o teu irmão, ele é parente seu de 2º grau, né? Então, veja, por exemplo, o seu primo, né? Quem é o seu primo? O seu primo é o filho do seu tio, não é isso? Né?
Então vamos lá, você está aqui, seu primo está aqui, certo? Qual é o grau de parentesco? Tem que subir até o ascendente comum. Olha, qual é o ascendente comum aqui entre você e o seu primo? Olha aqui, ó, o avô. Esse é o ascendente comum. Subo até o ascendente comum e desço até onde eu quero para calcular o grau. Então, vejam só. 1, 2, 3, 4. Meu primo é parente meu de quarto grau. E olha que esse primo é aquele que comumente é chamado por aí de primo-irmão, né? Ou primo de primeiro grau. Na verdade, o teu primo, comumente chamado de primo de primeiro grau, ele é parente seu na linha colateral, lembrem que é linha colateral, consanguíneo, né? De quarto grau. E depois dele nem mais parente é, certo? Bom, tudo isso que falamos agora neste quadro diz respeito ao parentesco por consanguinidade, né? O parentesco consanguíneo. Agora aqui no parentesco por afinidade. Quando que surge o parentesco por afinidade, como já vimos? Quando você, que está aqui, resolve se casar ou passar a viver em união estável. Então, agora há uma relação entre você se casou ou passou a viver em união estável. O que diz o Código Civil a respeito disso? Os parentes do seu cônjuge ou companheiro passam a ser também seus parentes, certo? Há uma limitação aí. E o código diz quais são os parentes por afinidade, né? Os parentes por afinidade limitam-se aos ascendentes do cônjuge, aos descendentes do cônjuge e aos irmãos do cônjuge, certo? Como que eu calculo, como que eu faço a contagem de graus no parentesco por afinidade? Exatamente do mesmo modo que faço com o parentesco consanguíneo. Um erro comum cometido por algumas pessoas é contar um grau entre você, aqui, e o seu cônjuge ou companheiro. E contar um grau aqui está errado, porque não é parente o teu cônjuge ou o teu companheiro. Você não é parente do teu cônjuge ou do teu companheiro. Então, como contar os graus? Você que está aqui se coloca aqui junto com o seu companheiro. Se coloca aqui na mesma árvore genealógica dele. E aí conta o grau. Então vamos lá. O teu sogro ou tua sogra é parente seu, cada geração um grau. Na linha reta ascendente, primeiro grau, por afinidade, certo? O enteado ou sua enteada, imagine que o teu cônjuge ou companheiro, ou sua cônjuge ou sua companheira, já tem um filho de outro relacionamento, né, de um relacionamento anterior. Então, o teu enteado ou tua enteada, como nós comumente chamamos, ele tem uma relação de parentescos com você por afinidade, linha reta descendente, primeiro grau, né? Além disso, há o parentesco também por afinidade na linha colateral, né? E na linha colateral também contam-se os graus da mesma maneira que contam no parentesco consanguíneo. Então, você se coloca aqui junto com o seu cônjuge e para descobrir a relação de parentesco que você tem com o seu cunhado ou cunhada, sobe até o ascendente comum, 1 grau, desce até o seu cunhado, 2º grau. Então, o seu cunhado, ele é parente seu, linha colateral, parente seu por afinidade, né? Linha colateral de 2º grau. Lembrem dos impedimentos para o casamento, e nesses impedimentos para o casamento, lá no artigo 1521, dizia, por exemplo, que
os afins em linha reta, né, não podiam casar. Ou seja, você não pode casar com a tua sogra, nem com a tua enteada ou enteado, certo? Mesmo depois de dissolvido o casamento ou dissolvida a união estável, né? Mas quem está, por exemplo, liberado, digamos assim, né? Aqui, teu cunhado, tua cunhada, com ele pode casar, né? Lembrando também do artigo 1521, no que diz respeito ao parentesco consanguíneo, o que dizia lá, por exemplo, que não se podia casar com os colaterais até o 3º grau, inclusive. Há uma discussão em relação aos tios até, mas não vem ao caso agora. Mas não se podia casar, não se pode casar, segundo o artigo 1521, com os colaterais até o 3º grau. Então, você que está aqui, não pode casar com o seu tio, que é um colateral do 3º grau, né? Mas quem está, digamos, liberado, né? Quem está liberado aí, evidentemente, quem está liberado é o teu primo, né? O teu primo é possível você se casar com ele, porque o artigo 1521 do Código Civil proíbe apenas o casamento entre os colaterais até o 3º grau, inclusive. Tá ok? Então, eis uma explicação sobre as relações de parentesco com as regras estabelecidas no Código Civil. Tratando agora do assunto filiação, né? Tratando do assunto filiação, penso ser importante explicar, ainda que de uma maneira simples, né? Que a filiação nada mais é do que a relação entre pais e filhos, entre pai e mãe e seu filho. É uma relação de parentesco, de 1º grau, como já vimos, né? Em linha reta. Liga a uma pessoa aquelas que a geraram ou a receberam como se tivesse gerado, né? Por isso que a relação de filiação também surge, por exemplo, entre adotantes e adotado, né? Inclusive, existe de uma maneira muito forte hoje já a filiação socioafetiva, que vamos comentar um pouco. Então, eis a filiação. Importante destacar, diz o Código Civil, no artigo 1596, com um texto semelhante ou até idêntico ao disposto na Constituição Federal, no artigo 227, parágrafo 6º, esses dois dispositivos do nosso ordenamento brasileiro estabelecem o princípio da igualdade jurídica de todos os filhos, né? Foi abolida toda e qualquer menção discriminatória que se fazia a respeito dos filhos. Não se fala mais, por exemplo, em filiação ilegítima, né? Ou filhos espúrios, né? A verdade é que não interessa mais se a filiação decorre do casamento ou de uma relação extramatrimonial, de pessoas casadas, de pessoas solteiras, de uma união estável, se há uma relação de adoção ou não, né? Filhos, todos têm os mesmos direitos, os direitos e deveres que decorrem dessa relação de parentesco de 1º grau na linha reta que cria esse vínculo entre pais e filhos. Diz o Código Civil e a Constituição Federal de uma maneira bastante clara nesse sentido. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. O texto é bastante claro e estabelece de uma maneira bastante evidente, né, a proibição de toda e qualquer menção discriminatória em relação aos filhos. Seguindo,
O Código Civil brasileiro prevê a presunção legal da paternidade, né? Em algumas situações é possível se presumir a paternidade. E o código, essa presunção, né, é simplesmente chamada de presunção pater is est, tá? Presunção pater is est, tá aqui, ó, presunção pater is est. É um nome, é uma abreviatura até, porque o nome completo, a expressão completa em latim é pater is est quem justa e nuptia demonstrante. Então, em termos bem simples, o que significa isso, né? Presume-se pai o marido da mulher que gerou a criança, certo? E essa presunção pater is est está estabelecida, foi mantida no Código Civil de 2002, né, no artigo 1597. Evidentemente que se trata de uma presunção relativa, uma presunção juris tanto, né, porque admite prova contrária. Ainda mais com a tecnologia existente hoje, né, que permite a realização de exame de DNA, que traz uma certeza muito forte quanto à paternidade ou não de alguém. Então, eu acho que essa presunção pater is est, ela é uma presunção relativa, não há nem discussão quanto a isso, né? Ela admite prova contrária e não adianta hoje, todos vocês já sabem, se recusar a fazer o exame de DNA, porque se a recusa, né, pode ser utilizada contra você mesmo. Então, se você se recusar a realizar um exame de DNA numa ação de investigação de paternidade, por exemplo, essa recusa pode gerar problemas para você, inclusive implicando na própria presunção da paternidade, né? Então, se alguém entra em teu escritório, um réu numa ação de investigação de paternidade entra em teu escritório e pede para você orientá-lo quanto a fazer a defesa ou para realizar a defesa dele, eu acho que a primeira orientação, claro que depende da análise do caso concreto, mas entendo que quase sempre a primeira orientação será faça o exame de DNA para evitar discussão. Esse artigo para evitar dúvidas quanto à paternidade, porque senão depois você será reconhecido como pai e ainda assim pode haver dúvida quanto à paternidade, mas já terá com o reconhecimento todas as consequências advindas do reconhecimento da paternidade, como dever de guarda, educação, sustento, etc, etc. O artigo 1597, ele diz que presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. Então, ele fala expressamente em casamento, né? Não se fala em presunção pater is est na união estável, na constância da união estável. A legislação não previu isso, né? Inclusive, para aqueles que pensam em prestar concurso público, tem questões de concurso público em que a resposta é justamente esta, né? Não há presunção legal da paternidade, a resposta correta, né? Não há presunção da paternidade em se tratando de união estável, né? Ocorre que nem todo mundo pensa dessa maneira e é importante destacar isso aqui, nessa aula, né? O STJ, por exemplo, já decidiu, né, se fundamentando no artigo 226, parágrafo 3º, e no próprio Código Civil, no 1723, ambos que conferiram ao Instituto da União Estável a natureza de entidade familiar, né, com base nesses dispositivos, né, entendeu o STJ que seria possível aplicar as disposições contidas no artigo 1597, que é justamente o que diz respeito à presunção pater is est, né, também ao regime da união estável. Não é uma posição pacífica, tem várias discussões quanto a isto, né? E é evidente que a presunção, para ela ocorrer num casamento,
é algo bastante simples, porque um casamento se prova de uma maneira muito simples, muito fácil, né? A união estável já nem tanto, né? A união estável não basta você juntar um contrato de união estável, porque o contrato de união estável por si só, né, como vimos em aulas anteriores, ele não serve para demonstrar, ele não é uma prova cabal da existência, da caracterização da união estável, né? Ele pode ser um começo de prova, um indício de prova, uma parte da prova, mas não uma prova cabal e inequívoca acerca da caracterização da união estável. Então, é importante que saibam que há quem entenda, inclusive com decisões judiciais já nesse sentido, que a presunção pater is est, a presunção, os casos de presunção previstos no 1597 do Código Civil também se aplicam à união, ao regime da união estável. E o que diz o artigo 1597 do Código Civil, né? Que, repito, é o que prevê a tal da presunção pater is est. Diz esse artigo: presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. No inciso 1, então, presume-se concebido na constância do casamento. Se foi concebido na constância do casamento, filho, o pai é o marido da mulher que gerou, certo? É essa a presunção pater is est, certo? Inciso 1. Os filhos nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Observem o prazo, né? 180 dias, né? E também essa expressão final, depois de estabelecida a convivência conjugal, né? Por que chamar a atenção para esses dois pontos? Primeiro, pelo seguinte: convivência conjugal e não data do casamento, certo? Por quê? Porque existem pessoas que casam, não é muito comum isso, mas eu já presenciei, já conheço pessoas nesse sentido, que fizeram isso, que se casam e vão, na verdade, passar a conviver como marido e mulher, ou passar a coabitar, às vezes 1 mês ou 2 meses depois, né? Porque ambas tinham compromissos em países até diferentes, né? E precisavam se ausentar logo após o casamento. Então, a verdade é a seguinte: o inciso 1 diz que contam-se 180 dias depois de estabelecida a convivência conjugal, né? E não depois da data da celebração do casamento, certo? Atenção para isso. Outro ponto: nascidos 180 dias, pelo menos, depois dessa convivência, do início dessa convivência conjugal. Esse prazo de 180 dias, ele vem de um estudo, na verdade, da medicina, né? Que diz que é mais ou menos, né, um prazo mínimo de gestação, né? Então, dificilmente um filho nasce com um nascituro, né? Vem a vida, adquire personalidade civil, né? Antes de 180 dias de gestação, né? É claro que há exceções a isso, há casos em que isso acontece, mas entendeu o legislador em fixar 180 dias. Então, se nasceu 180 dias, são 6 meses mais ou menos aí, né? 6 meses. Se nasceu 180 dias depois que as pessoas se casaram, depois que estabeleceram a convivência conjugal, né? Presume-se concebido durante o casamento. Ou seja, 6 meses, ele pode ter nascido prematuro ou ter sido produzido, entre aspas, antes do casamento. Mas diz a lei que se presume concebido durante o casamento e, portanto, o pai é o marido da mulher que gerou. Inciso 2 estabelece que também presume concebido na constância do casamento, presumem-se concebidos, os filhos nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Dois
destacar 2 pontos desse inciso. Primeiro, o prazo, 300 dias, e segundo, as causas, né? 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal. Eu não consideraria muito a dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade ou anulação do casamento, né? A separação judicial pode demorar para ocorrer e as pessoas já estarem separadas de fato, ou mesmo com a nulidade e anulação do casamento. Então, penso eu que contaria esses 300 dias, seria mais prudente, inclusive na prática aplicar dessa maneira, contar esses 300 dias a partir da separação de fato, né? Então, a partir da separação de fato é que devem ser contados esses 300 dias, certo? E também aí, por que 300 dias, né? 300 dias são 30 meses, são 10 meses, né? 30 dias são 10 meses e dificilmente uma gestação alcança 10 meses. Mas entendeu o legislador, então, por conta disso, que também desse estudo também vem da medicina, né? Entendeu o legislador que se um filho nascer depois ou dentro de 300 dias depois da separação do casal, depois da separação de fato do casal, né, esse filho se presume concebido na constância do casamento e, portanto, ele é filho, se presume pai, né, o marido ou então até então marido da mulher que o gerou, tá ok? Os incisos 3, 4 e 5, eles estabelecem casos de reprodução assistida, né? E são situações em que também se presume, também ocorre a presunção pater is est, né? Então, diz assim o inciso 3, os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Homóloga, né? A fecundação artificial, a fecundação é a fertilização do óvulo pelo espermatozoide, né? Só que tudo isso é feito artificialmente. E homóloga quer dizer com sêmen do próprio marido, com sêmen, com a utilização de sêmen do próprio marido, de quem está sendo fecundado, certo? Então, se ocorrer essa fecundação artificial com sêmen do próprio marido, diz aí o inciso 3, que também se presume concebido na constância do casamento, mesmo que o marido já tenha falecido, certo? É importante destacar aí que há alguns entendimentos, inclusive com os quais eu concordo, né, que para se concretizar essa presunção prevista no inciso 3, né, seria preciso a viuvez da mulher. A mulher teria que ser viúva e não já estar casada com outra pessoa, porque estamos falando de uma fecundação artificial feita após o falecimento do marido, né? Então, se ela ainda está viúva, dá para aplicar esse inciso 3 e, mais que isso, penso que seria necessária aí a autorização dada pelo marido em vida, né? O inciso 4 estabelece o seguinte, ainda dentro da reprodução assistida, né? Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga. Os embriões, né, o embrião é aquele ser oriundo da junção de gametas, né? Embrião excedentário é aquele fecundado, né, fora do corpo, in vitro, por exemplo, e não introduzido prontamente na mulher, né? Esse que é o embrião excedentário, é aquele que ainda não foi implantado, né?
esse tipo de fecundação, ou seja, então vamos lá, presume-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos a qualquer tempo quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. Então, lá estava utilizando o sêmen do marido e foi imediatamente implantado o embrião, e aqui, agora não, tratando-se de embriões excedentários e que serão implantados ou que provavelmente podem ser implantados no ventre materno depois. Né? Também vão se presumir concebidos na constância do casamento e, portanto, o pai é o marido da mulher que vai gerar, certo? E, por fim, no inciso 5, os filhos havidos por inseminação artificial heteróloga, né? Desde que tenha prévia autorização do marido. A inseminação artificial heteróloga agora, no inciso 5, heteróloga porque se trata de sêmen de terceiro e não do marido, né? Se trata de sêmen de terceiro e não do marido. Aí precisa, evidentemente, também da prévia autorização do marido, que eu entendo que exige também lá no inciso 3, né? E também, neste caso, se presume concebido na constância do casamento e, portanto, a filiação, a paternidade, se presume do marido da esposa que gerou, certo? Tem várias outras implicações, a reprodução assistida, principalmente aquela feita após a morte do marido, quanto ao direito sucessório, né? Se aquela pessoa que nasceu 10 anos depois, com o sêmen de uma pessoa que já havia, 10 anos depois do falecimento do dono do sêmen, né? E aí, ele é herdeiro, não é herdeiro? Cabe uma ação de petição de herança ou não? Mas esse é um assunto que nós trataremos lá em direito das sucessões, tá ok? Ainda quanto à presunção pater is est do Código Civil, diz o artigo 1598, salvo prova em contrário, se antes de decorrido o prazo previsto no inciso 2 do artigo 1523, ou seja, esse prazo é aquele prazo antes dos 10 meses contados a partir do início da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal, né? Que é uma das causas suspensivas do casamento, né? Se antes desse prazo, antes de decorrido esse prazo, a mulher contrair novas núpcias, ou seja, casar novamente, né? E lhe nascer algum filho, este se presume do primeiro marido. Então, neste caso, o filho vai se presumir do primeiro marido, desde que esse filho nasça dentro de 300 dias, né, a contar da data do falecimento. E vai se presumir, a contar da data do falecimento desse marido, né? E vai se presumir do segundo marido, né? Oriundo do segundo casamento, né? Do segundo, se o nascimento ocorrer após esse período, né? E se já decorrido o prazo a que se refere o inciso 1 do 1597, ou seja, o prazo de 180 dias. Então, novamente, uma presunção juris tantum, né, que admite prova contrária, né? Então, pensem o seguinte, nascendo o filho antes do prazo previsto no artigo 1523.2, ou seja, antes dos 10 meses contados a partir do início da viuvez, né, ou então da dissolução da sociedade conjugal, né, esse filho se presume do primeiro marido. Se nascer o filho após esse período e já tendo passado, né, ou transcorrido 180 dias do estabelecimento do novo convívio conjugal, do novo casamento, né, será presumido como do segundo marido. É quase uma regra de transição entre casamentos, né? Bom, seguindo, estabelece o Código Civil no artigo 1599 que a prova da impotência do cônjuge para gerar à época da concepção
e lide a presunção da paternidade. Então, vejam bem, a impotência, segundo a medicina, né, ela pode ser uma impotência coeunde, né, ou generande. Né? A impotência coeunde, né, é aquela que física, né, é aquela que dificulta a ereção peniana, por exemplo. Né? A impotência generande, né, e existe a impotência da mulher também, né? A impotência generande é aquela impotência para gerar, ou seja, a ausência de gametas masculinos para a geração de uma nova vida, certo? Essa impotência ela pode ocorrer inclusive por conta de uma intervenção médica, né? No homem a vasectomia, na mulher a laqueadura, né? Enfim. O que diz o 1599? É a impotência para gerar, certo? É a impotência para gerar que afasta a presunção da paternidade. Né? Então, se a pessoa demonstrar que era impotente para gerar, que portava a impotência generande na época da concepção do filho, toda e qualquer presunção que nós vimos até agora é afastada, é elidida e não pode prevalecer, certo? No artigo 1600, estabelece que não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir a presunção da paternidade. Aliás, tem uma relação com o 1602 do próprio Código Civil, que diz que não basta a confissão materna para excluir a paternidade. A verdade é que o adultério da mulher, ele não pode ser o único argumento, o único fundamento para se afastar a presunção da paternidade. Né? Então, é necessário que existam outras provas. Né? Hoje em dia, principalmente, é necessário, acima de tudo, a realização de exame pericial, exame de DNA. Né? Não é uma confissão verbal feita pela mulher, ou ainda que ela confesse o adultério, ou diga fulano não é o pai, né? Não são essas confissões, ou não são confissões nesse sentido, que vão afastar por si só a presunção da paternidade. São necessários outros elementos e outras provas, certo? E o 1601 estabelece: cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Contestada a filiação, está no parágrafo único, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. Essa ação é a chamada ação negatória de paternidade, né? E percebam que ela cabe ao marido, né? O réu nessa ação é o filho, né? Então, essa ação negatória de paternidade, ela é imprescritível, tá? Na verdade, foi estabelecida e foi criada uma relação, digamos, de igualdade para com o filho, né? Porque o direito do filho pleitear o reconhecimento da paternidade já era imprescritível, e isso ficou claro agora também no caso do pai que quer negar a paternidade, né? Então, também é possível, aliás, também é imprescritível essa ação do pai em relação ao filho, certo? Seguindo, diz o artigo 1603, a filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no registro civil. O procedimento para esse registro está previsto lá na Lei de Registros Públicos, né? A Lei 6.015 de 73, né? E eu acho que
até seria desnecessário um dispositivo legal desse, porque uma certidão se trata de um documento público e tem fé pública, né? Não precisaria de um artigo dizendo que a filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento, né? Acho até um pouco desnecessário, né? O que acontece é que ainda hoje tem muita gente que sequer tem registro de nascimento, né? Muita gente para os tempos em que estamos vivendo, né? Claro que é um percentual baixíssimo da população total, mas ainda tem gente que sequer tem registro de nascimento, o que torna difícil, inclusive, a prova da filiação, né? A prova da sua origem, né? Diz o artigo 1604, ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. Não é bem assim, né? A ação negatória de paternidade, por exemplo, é imprescritível e ela justamente vai vindicar, pleitear um estado contrário ao que consta no registro de nascimento, né? Alguém entra com uma ação para dizer, olha, eu não sou pai aí, ou fulana não é mãe, né? Esse artigo tem, inclusive, uma relação direta lá com o 1608 do Código Civil, né? E adiantando o que ele diz, ele estabelece, quando a maternidade constar do termo do nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la provando a falsidade do termo ou das declarações nele contidas, né? Aí é a negatória de maternidade, né? De qualquer maneira, é possível vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, né? Eu acho que essa é a regra, né? É possível desde que você demonstre o porquê, demonstre a razão, né? Demonstre a falsidade do registro, demonstre que houve algum erro, né? Ou má fé de alguém, ok? Quanto à prova da filiação ainda, estabelece o artigo 1605, né? O seguinte, na falta ou defeito do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito. Diz o inciso 1, quando houver começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjunta ou separadamente, e aí vale qualquer documento, todos e quaisquer documentos que tenham sido elaborados, por exemplo, por um dos pais, como diz aí, né, proveniente dos pais, ou até por ambos os pais, né, e que demonstrem, que afirmem ou demonstrem de algum modo, né, a filiação, né. Então, carta hoje em dia é algo raro, né? Mas e-mails, mensagens via Messenger, Facebook, WhatsApp, né? De pai para filho, de mãe para filho, de filho para pai, para mãe, né? É evidente que teriam que ser documentos ou mensagens nas quais se afirme expressamente ou se faça menção expressa ao vínculo da filiação, né? Ainda que dê direta ou indiretamente, né? Esses documentos, por exemplo, são documentos válidos para se demonstrar a filiação, né? E não são só esses, são vários outros, fotografias, vídeos, né, em que pai e mãe aparecem, por exemplo, junto com o filho. O inciso 2 estabelece, quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos. Então, traduzindo esse inciso 2, ele nada mais está dizendo do que a presunção que decorre, que se origina da posse do estado de filho, né? Então, determinada pessoa é criada, é educada, é cuidada por outras pessoas ou por outra pessoa como se filho fosse, né? E por conta disso pode inclusive pleitear o reconhecimento da paternidade em juízo, né? Mas aí tem que demonstrar, por exemplo,
é exatamente esse vínculo, né? Essa relação com a pessoa, né? Então tem que demonstrar que faz parte da família daquele que ele chama de pai ou que chama de mãe, né? Precisa demonstrar que isso se faz através de fatos, através de vários ou de documentos, de depoimentos, né? Precisa demonstrar que ele é tratado como filho pelo grupo familiar, é reconhecido inclusive como filho pelos membros da família, pela comunidade, como filho daquele casal ou daquela pessoa, né? Desses acontecimentos, desses fatos, uma vez demonstrados, é que pode surgir ou se demonstrar, se provar a filiação, tá? Quanto ao artigo 1606, ele estabelece que a ação de prova de filiação compete ao filho enquanto viver, passando aos herdeiros se ele morrer menor ou incapaz. É importante aí que ressaltar que se estabelece a legitimidade para a propositura, por exemplo, da ação de investigação de paternidade ou maternidade, né? E essa ação compete ao filho, né? Ao filho. Não se pode esquecer, todavia, que essa ação também tem legitimidade para essa ação o representante do Ministério Público com base na Lei número 8.560 de 92, e nós a comentaremos daqui a pouco, tá? Mas também surge essa possibilidade de o MP propor ação de investigação de paternidade, tá, ok? Quanto ao reconhecimento dos filhos, e estamos falando agora de reconhecimento porque o reconhecimento, aliás, não é um ato constitutivo, né? Ele é um ato declaratório. E estamos falando desse reconhecimento. E por que o Código trata agora de reconhecimento dos filhos? Porque antes, até o texto anterior, do artigo anterior, não há necessidade de reconhecimento porque há a presunção da paternidade. O que acontece é que agora estabelece o Código regras para o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento, né? E daí a necessidade do reconhecimento, né? Estabelece o artigo 1607 do Código Civil. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais, conjunta ou separadamente. Então, esse reconhecimento pode ser feito pela via voluntária, né, por apenas um deles, ou até pelos dois, né, com as formalidades previstas no próprio Código Civil, naquelas hipóteses do artigo 1609 que veremos daqui a pouco, né? Esse ato tem que ser um ato pessoal, não pode ser realizado por terceiros, por exemplo, pelos avós, por tutores, por exemplo, né? Então tem que ser um ato pessoal. E esse ato também não depende do estado civil de quem está reconhecendo, né? Então não importa se é casado, se é solteiro, se vive em união estável ou não, né? O reconhecimento é sempre possível, certo? Estabelece o artigo 1608 o seguinte, esse que nós já comentamos, né? Quando a maternidade constar do termo do nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la provando a falsidade do termo ou das declarações nele contidas, né? Então, são os casos em que a mãe pode contestar, a pessoa pode contestar a maternidade prevista no termo de nascimento, no registro, né? E isso é possível que aconteça, embora seja mais raro, mas no Brasil se fala muito em, por exemplo, adoção à brasileira, uma expressão bastante pejorativa, no meu ponto de vista, para o nosso país, né? Mas se fala muito em adoção à brasileira, a adoção ou, por exemplo, entrega de filho para a avó e o avô
registrarem como seu, né? Às vezes por questões financeiras, às vezes há até negócio jurídico celebrado, né? Então, fulano tem o filho e há uma declaração médica que não nasceu de fulana, mas sim de ciclana, e é evidente que estamos dentro de uma falsidade com consequências penais, criminais aí, né? Não só daquela pessoa que faz uma declaração de nascido vivo nesse sentido, como também daquele que leva a registro, né? Mas, enfim, por esses ou por outros fatos, a verdade é que o registro pode conter uma falsidade, inclusive em relação à mãe, né? Então, é possível aí impugnar esse registro, é possível estabelecer, propor, por exemplo, negatória de paternidade ou provar a falsidade do que consta no termo das declarações nele contidas, certo? Como diz o artigo 1608 do Código Civil. Lá no 1609, diz como que deve ser feito, como que pode ser feito o reconhecimento de filho. E o caput desse artigo já estabelece que esse reconhecimento é irrevogável, né? Diz assim: o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito no registro do nascimento, lá no registro mesmo, também por escritura, pode ser feito por escritura pública ou até particular, que é arquivado, documento que é arquivado lá no cartório, por testamento, ainda que incidentalmente manifestado, né? Então, às vezes, num testamento você não faz não abre uma cláusula expressa no testamento só para o reconhecimento de filho, mas acaba fazendo isso dentro de uma outra cláusula na qual estava deixando um bem para alguém, né? E 4, por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. Penso eu que alguns autores exageram nesse inciso 4, dizendo até que se você comparecer numa audiência, por exemplo, como testemunha de uma ação de reparação de danos por acidente de veículo e lá informar que você estava no veículo ou presenciou o acidente junto com seu filho, o Zezinho, e de repente o Zezinho não é seu filho, então estaria havendo aí um reconhecimento. E eu acho isso, claro que depende da análise do caso concreto, não acho impossível, né? Mas acho que não dá para generalizar dizendo que toda e qualquer menção a isso perante um juiz vai gerar reconhecimento, né? Estabelece o parágrafo único que o reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes. Você pode reconhecer o seu filho mesmo depois dele ter falecido, desde que ele tenha deixado descendentes, porque os descendentes dele serão seus netos, por exemplo, né? E também, porque aí vai envolver herança, inclusive, né? E também você pode reconhecer a paternidade antes mesmo do teu filho nascer, né? Atenção aí que é antes de nascer, né? Mas não antes da concepção, né? Não dá para você reconhecer expressamente o filho de fulana de tal que ainda sequer está grávida, né? Então, aí não, você pode reconhecer antes de nascer, mas evidentemente sempre após a concepção. E diz o artigo 1610 do Código Civil que o reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento. Porque já estava dito lá no caput do 1609 que o reconhecimento é irrevogável, né? Mas reforçou isso no 1610 pelo seguinte: é característica própria de todo e qualquer testamento ele ser revogável, sua revogabilidade, né? Ele ser revogável. Eu posso fazer um testamento agora e daqui a 1 hora revogá-lo, ou daqui a 10 minutos confeccionar um outro testamento revogando este, ou simplesmente um outro testamento unicamente para revogar esse sem que tenha novas cláusulas. Isso é próprio de testamento, e testamento sempre pode ser revogado, né? O que está claro nesse 1610 e também no 1609,
Se você reconhecer a paternidade de alguém via testamento, né, e você revogar esse testamento, você está realmente revogando o testamento em todas as suas cláusulas, menos em uma, menos naquela em que você reconhece a paternidade. E por quê? Porque o reconhecimento da paternidade não pode ser, reconhecimento de filho não pode ser revogado em nenhuma hipótese, nem mesmo quando feito em testamento, certo? Seguindo com o Código Civil, diz lá o artigo 1611. O filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento de outro. Eu não concordo muito com esse texto, né? Mas é importante que a gente explique. Imagine que você reconheça um filho fora do seu casamento, né? E este filho que você reconheceu não poderá residir no seu lar conjugal sem que sua atual esposa, por exemplo, sem que a sua atual esposa concorde com isso. Penso que o legislador preferiu defender ou manter a paz conjugal, né? Mas para fazer isso, deixou de lado o melhor interesse da criança, o melhor interesse do filho, e aí daí a razão de eu não concordar muito com isso, né? O direito da criança e do adolescente, ou do adolescente à convivência familiar é claro, inclusive na própria Constituição Federal, né? Então não vejo, no Estatuto da Criança e do Adolescente também, não vejo como prevalecer esse artigo 1612, mas é importante que saibam disso, é importante que é uma disposição de lei, várias pessoas concordam com isso, mas registro aqui que não é o meu caso, tá? Diz o artigo 1613, são ineficazes a condição e o termo apostos ao reconhecimento do filho. É por isso que se diz que o reconhecimento de filho, ele é incondicional e indivisível, né? Eu não posso estabelecer condições para que eu reconheça a paternidade de alguém, né? Por exemplo, eu reconheço que sou pai de fulano de tal, reconheço a paternidade, reconheço fulano como meu filho, desde que eu não me torne obrigado, ou desde que eu me desobrigue de pagar, por exemplo, pensão alimentícia, né? É impossível, não vai ter efeito nenhum uma condição dessa. Assim como não vai ter se eu colocar no reconhecimento algum termo. Imagina que eu diga que reconheço o filho, mas esse reconhecimento produzirá efeito somente após ele atingir a maioridade. Quer dizer, eu não posso colocar um termo suspensivo aí, um termo inicial para o reconhecimento, né? Não vai ter efeito nenhum, é absolutamente ineficaz esse termo colocado no ato de reconhecimento, né? Ou colocar um prazo, né? Eu reconheço, mas reconheço o filho apenas por 10 anos, depois não, ele deixa de ser meu filho. Não existe essa possibilidade, ok? Ainda quanto ao reconhecimento, estabelece o artigo 1614 do Código Civil. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento, e o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que se seguirem à maioridade ou à emancipação. Para a adoção, por exemplo, o ECA já estabelece a necessidade de prévio consentimento da criança e do adolescente, né? E a anuência do filho maior, né? Essa concordância, né, ela deve ser colhida de forma, penso eu, de forma solene,
né? Principalmente para que o filho possa ser orientado quanto às consequências da sua concordância ou não em relação ao vínculo da filiação, né? Alguns entendem, inclusive, que é absolutamente necessário o reconhecimento judicial, né? Mas é interessante esse artigo 1614 porque ele estabelece a possibilidade de o filho não concordar com o reconhecimento, né? Então, o que se discute aí é quais os motivos que ele pode alegar para não concordar com o falecimento. Ele é livre quanto a isso, né? Ele pode discordar alegando qualquer fato, por exemplo, né? Ele tem que ter um motivo justo ou qualquer motivo é suficiente, né? Eu penso que qualquer motivo, porque estamos falando de um reconhecimento de um filho maior de idade, né? Na primeira parte do artigo, de um filho maior de idade, e se ele é maior de idade, ele tem o direito de não querer ser reconhecido como filho daquela pessoa que até então sequer deu atenção para ele. É evidente que existem casos e casos. Pode ser que alguém esteja tentando reconhecer um filho porque somente naquele momento tomou conhecimento de que era pai, né? Mas se não for nesse caso, eu acredito que o filho maior, aliás, em qualquer caso, o filho maior pode não concordar com esse reconhecimento. Esse é o meu entendimento, certo? Quanto ao filho menor que é reconhecido, né, estabelece esse mesmo artigo que ele pode impugnar esse reconhecimento, seria aí a impugnação ou contestação de reconhecimento, né, uma ação de impugnação ou uma ação de contestação de reconhecimento, e ele pode propor isso, essa ação, impugnar esse reconhecimento, em até 4 anos após atingir a maioridade ou após ter sido emancipado, né? Há quem sustente que essa parte desse artigo 1614 seria inconstitucional, né? Porque a impugnação do reconhecimento dessa paternidade tem um prazo rígido para ser exercido, ou seja, seria o prazo de 4 anos, né? Então, esse prazo ele seria inconstitucional porque a investigação de paternidade, por exemplo, que é imprescritível, pode ser proposta a qualquer momento, e para ele impugnar o reconhecimento, ele teria um prazo muito fechado, muito estreito, muito justo para fazê-lo, né? Penso que esse prazo decadencial não se aplica na prática, não deve se aplicar na prática, tá? Mas é a minha opinião acerca disso. Diz o artigo 1615 que qualquer pessoa que justo interesse tenha pode contestar a ação de investigação de paternidade ou maternidade. E de fato existem pessoas que, junto com o pai ou com a mãe, né, também têm interesse na contestação da ação de investigação de paternidade. E o que esse artigo está dizendo é que essas pessoas que têm interesse, né, como é dito no 1615, justo interesse, né, também têm legitimidade para apresentar contestação. É evidente que as pessoas têm que demonstrar de modo bastante claro esse interesse, né? Então, nessas pessoas, dentre essas pessoas, por exemplo, né, os filhos biológicos, a mulher ou companheira, por exemplo, podem também contestar a ação de investigação de paternidade, por exemplo, tá ok? Até outros parentes sucessíveis e assim por diante. Diz o 1616, a sentença que julgar procedente a ação de investigação produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento, mas poderá ordenar que o filho se crie e eduque
fora da companhia dos pais ou daquele que lhe contestou essa qualidade. A sentença que julga uma ação de investigação de paternidade, então, ela produz exatamente os mesmos efeitos de um ato de reconhecimento voluntário, né? Mas nessa sentença pode o juiz determinar que o filho não fique junto com a companhia, não fique junto com o pai ou com os pais que, por exemplo, contestou a ação de investigação de paternidade. É evidente que aí demanda análise do caso concreto e não é possível se generalizar qualquer entendimento, né? É absolutamente necessário a análise dos fatos de cada caso, né? E para demonstrar ou para tentar, como sempre, como devido, né? Fazer prevalecer o melhor interesse da criança. É isso que deve prevalecer, né? Aquele pai que contestou a paternidade porque não quer ser pai daquela criança, daquela pessoa, né? E mesmo assim perdeu a ação e foi reconhecido como pai, né? E penso que dificilmente ele ficará com a guarda do filho ou responsável direto pelo filho em termos de educação, por exemplo, de contato, pouco afeto terá, né? Então, portanto, o filho pode o juiz não deixar que o pai exerça o seu direito, por exemplo, de ter o filho consigo, de ter a guarda do filho e de cuidar diretamente da sua educação, né? Mas, repito, isso demanda a análise do caso concreto e não se pode generalizar entendimentos nesse sentido. Por fim, estabelece o artigo 1617 do Código que a filiação materna ou paterna pode resultar de casamento declarado nulo, ainda mesmo sem as condições do putativo. É evidente, tem uma coerência clara esse artigo com o disposto no artigo 1561 do Código Civil, que é o que prevê exatamente o casamento putativo, né? Lembrando que o casamento putativo, como já estudado, é aquele que, mesmo sendo nulo ou anulável, né, ele foi contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, ou pelo menos por um deles, né? Então, o casamento putativo é justamente esse, né? Imagine que o casamento não seja putativo porque ele não foi declarado de boa-fé, não foi contraído de boa-fé por nenhum dos cônjuges, né? Então, mesmo sendo nulo o casamento, né, mesmo tendo sido contraído esse casamento nulo de má fé por ambos os cônjuges, né, os filhos não podem ser prejudicados. A filiação não pode ser prejudicada, ela se mantém, né? Lá no artigo 1561, especificamente no parágrafo 2º dele, né, está estabelecido que, mesmo quando ambos os cônjuges estavam de má fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só os filhos aproveitarão, né? Então, é isso que estabelece o artigo 1560, 1561, parágrafo 2º, né, que tem uma coerência direta com o estabelecido aqui no artigo 1617 do Código Civil. Seguindo nesse assunto, eu mencionei lá atrás a Lei 8.560 de 92, que trata do reconhecimento de filhos, né? Inclusive, lá no artigo 1609, quando nós analisamos, lá no inciso 4, estabelece que uma das formas de se reconhecer o filho fora do casamento, né, é por manifestação direta e expressa perante o juiz. E uma das hipóteses dessa manifestação expressa e direta perante o juiz está prevista justamente na Lei 8.560 de 92. Né? Separei alguns artigos desta lei para debatermos, para conversarmos a respeito. Diz o artigo 2º: em registro de nascimento de menor, apenas com a maternidade estabelecida, o oficial remeterá ao juiz certidão integral do registro e o nome e prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai,
a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência da alegação. Então, quando a mãe comparece ao cartório para registrar o nascimento do filho, sem que se faça menção ao nome do pai, sem que se faça menção à paternidade, o oficial do cartório pode colher dessa mulher, caso ela queira, evidentemente, informações quanto ao suposto pai, né? Que profissão que ele tem, qual que é o nome, sobrenome dele, né? O endereço, né? E para que tudo isso? Porque o oficial vai juntar tudo isso e vai remeter ao juiz. O juiz, como diz no parágrafo 1º, né? Ele vai, sempre que possível, tentar ouvir a mãe sobre a alegada paternidade. E em qualquer caso, o que ele vai fazer? Ele vai mandar notificar o suposto pai, independentemente do seu estado civil, então não interessa se o suposto pai é casado, solteiro, não interessa. Né? Ele vai mandar notificar o juiz vai mandar notificar o suposto pai, para quê? Para que ele se manifeste sobre a paternidade que lhe é atribuída. Em seguida, o que acontece? O juiz pode decretar que isso corra em segredo de justiça, né, quando for o caso, e em seguida o pai pode, evidentemente, confirmar expressamente a paternidade, e aí se lavra o termo de reconhecimento, né, e isso é remetido ao oficial do registro para averbação. Se o pai não comparecer no prazo de 30 dias, não atender a notificação, né, ou se ele comparecer e negar a alegada paternidade, o juiz pode remeter os autos ao representante do Ministério Público para que proponha, se ele entender que existem elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade. Observe, então, que o MP também tem legitimidade para propor a ação de investigação de paternidade, como eu disse anteriormente, ao analisarmos o artigo 1606 do Código Civil. Tá ok? Um último assunto importante. Filiação socioafetiva, né? A filiação socioafetiva é aquele reconhecimento oficial da maternidade ou paternidade que tem base, que tem fundamento, ou aquele reconhecimento de uma relação baseada no afeto, sem que haja um vínculo sanguíneo entre as pessoas. Quando que isso ocorre? Quando alguém cria um filho como sendo seu, mesmo não sendo o pai ou a mãe biológica desse filho, dessa pessoa, né? Essa filiação socioafetiva estabelece uma relação de parentesco baseada em outros fatos que não o vínculo genético, né? Então, esses outros fatos, reiterando, reforçando, justamente essa convivência, o afeto, o tratamento perante terceiros como se o filho fosse, né? Então, a publicidade dessa relação é algo fundamental, e o exercício efetivo dos direitos e deveres inerentes ao poder familiar. Estamos diante de alguém que trata as pessoas, que trata determinada pessoa como se filho fosse, né? Essa é a filiação socioafetiva, aquela baseada no afeto, tá ok? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em 2017, editou o provimento número 63, que, dentre outras coisas, também permitia o reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva, né? Esse reconhecimento voluntário poderia ser feito administrativamente direto lá no cartório de registro civil, e ainda pode, né? Sofreu algumas mudanças esse provimento 63/2017, com um provimento recente agora, o de número 83 de 2019, né? Que, na verdade, que nada mais fez do que alterar alguns textos, os textos de alguns artigos do provimento 63/2017, além de acrescentar alguns artigos. Então, vejam o que diz o artigo 10 desse provimento 63/2017, e estou aqui já tratando deles todos com a redação dada pelo provimento mais recente, 83/2019. Estabelece o artigo 10. O reconhecimento voluntário da paternidade
ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Aliás, esse acima de 12 anos surgiu com o provimento de 2019, porque antes era em qualquer idade, né? Então, está claro no artigo 10, no caput, que esse reconhecimento pode ser feito direto, né, lá perante o oficial de registro civil, tá? Estabelece o parágrafo 1º que esse reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade é irrevogável, assim como é o reconhecimento que estudamos até agora lá no artigo 1609 do Código Civil, né? O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva também é irrevogável, tá? E esse reconhecimento, né, só da paternidade ou maternidade socioafetiva só pode ser feito pelas pessoas maiores de 18 anos de idade e independe do estado civil. Então, uma pessoa casada pode reconhecer a paternidade ou maternidade de uma pessoa, de um filho, né, assim como uma pessoa solteira, certo? Não se pode reconhecer a paternidade ou maternidade socioafetiva os irmãos entre si, nem os ascendentes. Assim como existe a impossibilidade de adoção nesse sentido, né? O avô não pode reconhecer a paternidade socioafetiva do seu neto, assim como eu não posso reconhecer a paternidade socioafetiva da minha irmã, tá ok? O pretenso pai ou mãe será pelo menos 16 anos mais velho que o filho a ser reconhecido. Acho interessante essa disposição, porque o que você está reconhecendo é um filho e não, por exemplo, buscando o reconhecimento de uma namorada ou de um companheiro, né? Na adoção também existe esse impedimento, né? E é importante isso, porque você adota ou pode adotar um filho e não adotar uma companheira ou adotar uma namorada ou um namorado. Então é importante essa diferença de idade, é uma cautela que o legislador entendeu prudente e eu concordo com isso. Ainda no que diz respeito à filiação socioafetiva, o provimento de 2019 acrescentou o artigo 10A, e ele estabelece que essa paternidade ou maternidade socioafetiva deve ser estável e deve estar exteriorizada socialmente. Observem que o provimento do CNJ, né, deu até poderes instrutórios para o oficial do cartório, né? Observem pelo parágrafo 1º que o registrador, obrigação dele atestar a existência desse vínculo afetivo da paternidade ou da maternidade socioafetiva. E como que ele faz isso? Apurando de maneira objetiva, né, através da verificação de elementos concretos. Como demonstrar essa afetividade, né? Existem vários meios de se fazer isso, né? Mas tem que ser um meio lícito, evidentemente, pode ser por documentos, né, por testemunhas, e o parágrafo 2º dá até alguns exemplos, né? Apontamento, por exemplo, apontamento escolar como responsável ou representante do aluno, inscrição do pretenso filho em plano de saúde ou em órgão de previdência, registro oficial de que residem na mesma unidade domiciliar, o vínculo da conjugalidade, ele não é indispensável, mas se existir, é importante para ajudar na demonstração da afetividade, né? Que é o casamento ou união estável com o ascendente biológico, inscrição como dependente do requerente em entidades associativas, fotografias em celebrações relevantes, como eu já disse, as declarações de testemunhas com firma reconhecida. São alguns modos, é um rol exemplificativo, e eu não transcrevi aqui todos os textos legais do provimento 63/2017, mas são exemplos, né, de como demonstrar essa afetividade, como ficar demonstrada essa afetividade. Ainda estabelece, quanto à filiação socioafetiva, esses provimentos, o seguinte: constarão do termo, além dos dados do requerente,
né, daquele que está pleiteando, os dados do campo filiação e do filho que constam no registro, né? Do campo filiação e do filho que consta no registro, devendo o registrador colher a assinatura do pai e da mãe do reconhecido, caso este seja menor. Então, se o reconhecido for menor, é necessária a anuência do pai ou da mãe dele, né? Reforça o parágrafo 4º. Se o filho for menor de 18 anos, o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva exigirá seu consentimento. E aí exige o consentimento do próprio menor de 18 anos. Eu confesso que se o filho for menor de 18 anos é necessário o seu consentimento, também é necessário se ele for maior, né? Então, eu acho que dá para ampliar essa exigência do consentimento daquele que está sendo reconhecido como filho socioafetivo, né? E o parágrafo 5º desse mesmo dispositivo do provimento estabelece que essa coleta da anuência, tanto do pai quanto da mãe e do filho maior de 12 anos, deverá ser feita pessoalmente perante o oficial do registro civil das pessoas naturais ou escrevente autorizado. Então, é uma anuência que não dá para você levar por escrito, tem que ser lá pessoalmente, na frente do oficial do cartório, tá ok? Estabelece o artigo 14 do provimento o seguinte: o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará o registro de mais de 2 pais e de 2 mães no campo filiação no assento de nascimento. De repente é possível constar mais de 2 pais ou mais de 2 mães no campo filiação, né? Penso até que não seja impossível isso, mas o que não pode ocorrer é que esse registro seja feito via administrativa, via oficial do cartório, né? No oficial, para fazer via extrajudicial, direto lá no cartório de registro civil, você tem que respeitar esses limites. Se for algo além disso, aí é necessário, é possível, entendo, mas tem que ser via judicial, tá? O parágrafo 1º do artigo 14 deixa claro que somente é permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do lado paterno ou do materno. Não se trata de uma lei, se trata de um provimento do CNJ. É possível, por isso que eu entendo que é possível ter mais de um ascendente socioafetivo, tanto do lado paterno quanto materno? Entendo possível, né? Só que, para que isso ocorra, é necessária a via judicial. É necessário procedimento judicial, pedido feito ao juiz com a demonstração, né, clara e inequívoca de que essas pessoas realmente são os pais socioafetivos, o pai socioafetivo e a mãe socioafetiva de determinada pessoa, né? Via administrativa, através de procedimento extrajudicial, não é permitido incluir mais de um ascendente socioafetivo, seja do lado paterno ou do materno. Como diz o parágrafo 2º, e aí deixa bastante claro o que eu acabei de sustentar, a inclusão de mais de um ascendente socioafetivo deverá tramitar pela via judicial. Tá? Então, é possível, né, se você comparece ao cartório para registrar, para tentar reconhecer a paternidade socioafetiva de determinada pessoa, e o oficial do cartório, ao proceder à averiguação do registro dele, percebe que já existe um ascendente socioafetivo, o oficial do cartório não vai poder fazer isso para você, não vai poder tocar esse processo administrativamente. Evidentemente que ele deve lhe orientar para que você o faça ou tente fazê-lo via judicial, certo? E, por fim, o artigo 15
desse provimento 63/2017 do CNJ estabelece que o reconhecimento espontâneo da paternidade ou maternidade socioafetiva não obstaculizará a discussão judicial sobre a verdade biológica. A pessoa, todos nós temos o direito, e entendo inalienável, indisponível, né, de procurarmos, de descobrirmos a nossa origem biológica, né, de evidenciarmos para nós mesmos, né, investigarmos a verdade biológica, investigarmos a nossa vida. Temos esse direito. Isso ocorre, inclusive, com a adoção, né? A pessoa que foi adotada tem o direito de descobrir a sua origem biológica, né? A lei, o ECA, inclusive, assegura até orientação jurídica nesse sentido, orientação psicológica para que isso ocorra, tá? Aqui, com relação à filiação socioafetiva, não é diferente, né? O provimento do CNJ está coerente com tudo o que se pensa a respeito, né? Nesse sentido, o artigo 15 deixa claro que esse reconhecimento espontâneo da maternidade ou da paternidade socioafetiva não impede nenhuma espécie de discussão judicial que diga a respeito à verdade biológica. Isso é sempre possível. O fato de alguém reconhecê-lo como seu pai socioafetivo ou como sua mãe socioafetiva, né, não lhe tira o direito de, judicialmente, tentar descobrir, né, não impede, ainda que esteja em andamento, não impede que você tente descobrir qual é a sua origem biológica. E assim, então, nós terminamos hoje a nossa conversa sobre parentesco e filiação dentro da disciplina Direito de Família. Espero que tenham aproveitado, que eu tenha contribuído com alguns esclarecimentos ou então para a construção de conhecimento. Grande abraço em todos e até a próxima.